Agora, o Caio Goulart. Qual a vantagem e desvantagem de ser uma ex-BBB? As vantagens é que você tem sua vida invadida por todo mundo. E você forma uma imagem sua pelo que é mostrado, que é o que eles querem ser demonstrado. E que às vezes não é você, entendeu? É uma parte de você. Não é você que está sendo mostrado ali, é a sua conduta naquele momento da sua vida, naquele período, naquele momento, diante dessas circunstâncias. É o que está sendo mostrado. Não é a pessoa que você é, seu histórico, sua biografia. Isso vai para lá do lixo, entendeu? Sua biografia, a pessoa que você é, como você se sente, entendeu? As pessoas te julgaram daquele jeito e fica aquela imagem, entendeu? Da pessoa por muito tempo. Então, aquela que fez isso, ou então, aquele que fez isso, que deu colado, aquele ali faltou. Entendeu? Essa é a parte negativa aqui. A imagem que fica depois que você não é. Foi naquele momento que você foi naquela circunstância. Acabou. A vida continua. Não é só ele que foi mostrado atrás, não. As pessoas não é errado. Guardam o que é mostrado, lógico. A vantagem é que a experiência que te traz, você fica bem mais preparado, assim, trazida de um modo geral para as pessoas. Eu acho que essa é a grande vantagem. Vantagem também de você tirar um trocado, porque você acaba tirando um trocado, né? As pessoas mais polêmicas, as pessoas que estão em mais evidência, acabam fazendo alguns eventos, acabam tendo algumas oportunidades bacanas, entendeu? De fazer uma revista, de fazer historiais de moda, ou de fazer uma presença aqui no famoso trabalho, você tira um dinheiro, então isso é uma coisa legal, isso é uma vantagem de participar do Big Brother. É bacana também a vantagem legal das pessoas gostarem de você, chegarem e falarem coisas bonitas, porque isso traz coisa boa pra gente. É uma energia boa e é legal, entendeu? Ao mesmo tempo que é muito ruim você ver as pessoas falando mal de você, que é a desvantagem, é uma vantagem muito grande, uma coisa muito engrandecedora é você, alguém vir falar coisas boas de pessoas que se dedicam, que fazem blog, te dão carinho, entendeu? Tem uma fã, o nome dela é Li, ela mora em Berlim, tem 40 anos. Nossa, ela é assim, eu tive contato com ela fez meu blog, ela administra meu blog, entendeu? E assim, é muito bom falar com ela. Eu nunca falei com ela no telefone uma vez no meu aniversário. E é muito bom saber que uma pessoa assim, é uma vantagem muito grande, uma pessoa que traz coisas muito boas, entendeu? Você ter um fã-clube é uma vantagem, ter pessoas legais que falam coisas boas. É uma luta, contraste, vantagem. Eu quero agradecer muitíssimo essa participação aqui no nosso bate-papo. Foi uma entrevista super divertida. Fazia tempo que a gente não tinha uma entrevista tão divertida assim. E eu vou levar o palco aberto para os seus fãs que devem estar aí querendo ouvir o seu tchau, saber que eu quero deixar bem claro, tá? Que as opiniões, cada um tem suas opiniões, eu tenho as opiniões desse Big Brother, de série de todo mundo, porque ninguém é igual a ninguém. Mas eu acho adorando Big Brother 7, assisto 24 horas, adoro as festas. Eu não convido com essas pessoas para dizer adoro todo mundo, mas me identifico muito com algumas pessoas e acho que vai dar o que falar, adorando o programa. Queria mandar um beijo para todo mundo, né, que está me assistindo, aos fãs, pessoas que me mandam carinho, mensagens boas. E queria deixar no Fotolog, porque eu estou sempre deixando comentários. Quem tem interesse e não quer me criticar porque eu não me identifico com alguém, vai no www.fotolog.com/RobertaBrasil. É no Fotolog onde eu mostro, né, o que eu estou fazendo, algum trabalho, algum evento, alguma técnica que eu tenha feito, alguma coisa de dança. E eu falo Big Brother também, muito das pessoas, sabe, eu gostei de estou gostando mais dessa, agora eu estou gostando mais daquela, entendeu? Então é isso. Eu esqueci o nome do outro site, mas tem o Orkut, é Senhorita Brasil no Orkut, lá tem o site que é minha fantasia faz, Estrela Bailarina no Seguidor, tá? E um beijo para todo mundo, eu também achei super divertido, obrigada pelo convite, um beijo para todo mundo, sejam sempre bem-vindos e aos internautas que estão acompanhando o bate-papo com a Roberta Brasil. Terça-feira é dia de eliminação, então fiquem atentos que a gente vai ter o set com o eliminado da noite. E na quinta-feira a gente vai ter um bate-papo com o Pedro Bial às 16h30, ok? Até lá! Beijo!
quatro comunicações?